Lembrando, que o tema do nosso painel são os riscos decorrentes da administração pública e suas perspectivas, nós vamos tentar, nesse painel, apresentar algumas alternativas para diminuir, inicialmente, esses riscos e também novidades que vêm sendo admitidas como contratação, como possibilidades de prefeituras e etc. Para começar esse painel, eu gostaria de apresentar o Dr. Eduardo Teodoro, que é mestre em Direito, assessor jurídico do Sindigescom, do SEAC e do CEVESP, todos os sindicatos patronais aqui do Estado de São Paulo, que versam sobre terceirização de mão de obra. Dr. Eduardo. Boa tarde a todos. Meus agradecimentos ao convite, em especial aos irmãos Palaveri, e meus parabéns. Eu tive o prazer de estar no primeiro congresso e, como todos disseram, é fato. Nós vemos uma crescente, aquilo que parecia não poder melhorar ficou ainda melhor. E acho que ficou melhor por uma questão muito simples, né? Todos aqueles que estiveram no primeiro perceberam que os temas eram importantes e produtivos para o seu dia a dia dentro da gestão pública. E certamente isso vai fazer com que tenha um terceiro e se torne algo mais permanente, porque me parece haver uma necessidade contínua na administração pública, nos agentes públicos, de maior orientação, de maior informação e principalmente de novas ideias, de novos formatos para se fazer gestão pública evolutiva e qualitativa. Até porque está muito claro, né? Cada dia que passa nós vamos ter que fazer mais com menos. Então, aquilo que se afetava as empresas privadas ao longo dos anos, não diferente chegou na esfera pública. E chegou na esfera pública obrigando que o agente público seja cada vez mais capacitado para entender o que tem no mercado privado que também pode ser utilizado para ele. E talvez essa seja a grande mote do que eu vim aqui conversar nesse pouco tempo. É um assunto muito longo, mas até por respeito aos nobres doutores que fazem parte da mesa, e vou tentar respeitar o máximo possível o tempo. Terceirização é um tema interessante. Não entrou aqui os slides. Ele já está ligado, entrou. Tá. Terceirização é um tema bastante interessante, mas é um tema muito amplo. Então, em 20 minutos, a gente vai falar aqui daquilo que é o... Não, eu só gostaria que entrasse o slide. Ele está saindo toda hora, se alguém puder nos ajudar aqui. Então, ele é um tema muito longo e necessariamente não dá para se falar em 20 minutos. Mas, enfim, eu tentei montar uma pauta aqui daquilo que é efervescente no momento sobre terceirização. E não poderia falar de outra coisa senão da própria lei de terceirização, promulgada agora em 2017, a Lei 13.429, e que dela vai decorrer um grande conflito, muitas soluções e certamente um crescimento abissal do setor de terceirização e um aproveitamento dele por parte da administração pública. Quando se fala da lei, a grande discussão hoje jurídica, não tem aonde não se discuta isso, a administração pública está dentro ou está fora da utilização dessa lei. Em que pese eu tenho uma posição jurídica muito clara, eu acho que aquilo que não veda permite, e eu não vejo vedação nenhuma sobre a utilização por parte da administração pública dessa lei de terceirização, que, na verdade, veio botar fim a uma longa discussão, que é a discussão do enunciado 331 do TST, que discutia o que é terceirizar atividade fim e atividade meio. E ainda é mais difícil definir o que é atividade fim e o que é atividade meio dentro da administração pública. Mas a lei acabou com isso. Então, não tem mais atividade fim e atividade meio, e não há nenhum artigo na lei que diz, olha, não pode ser aplicada na administração pública. Mas percebe-se que deve haver uma melhor regulamentação dessa questão a médio e longo prazo. Imaginava-se que viria uma regulamentação na reforma trabalhista, não veio. Há uma possibilidade muito efervescente de que venha uma maior regulamentação especificamente para tratar
do uso prático dessa lei e da amplitude da terceirização por medida provisória, mas, por certo, virá no texto que reformula a Lei de Licitações, a Lei 8.066 de 93. Eu tenho o prazer e a honra de participar dos debates na Câmara, representando as entidades patronais do setor de prestação de serviço com predominância de mão de obra. O último projeto, que é o que já está na CCJ e já foi amplamente discutido na Câmara, ele traz mais clareza para a administração pública e ele traz exatamente o que eu penso. A administração pública poderá, sim, ampliar o leque de atividades terceirizadas dentro da administração. E, com isso, se traz um grande aprimoramento para a administração pública. Até porque hoje a administração pública se fala muito em fazer gestão, mas não se faz gestão sem gente, né? Sem pessoal ninguém consegue fazer gestão. E se a administração pública hoje ficar dependendo de concurso público para ter o seu plantel de pessoal completado, para que se então tenha capacidade de fazer gestão de tudo que precisa fazer, basta ouvir tudo que foi dito aqui desde o primeiro painel, no início da manhã, ela realmente vai ter dificuldade, porque um concurso público hoje, há 5 anos atrás, se falava em se fechar um concurso público com 2 anos. Hoje já está beirando os 4, porque não tem concurso público que não tenha um debate jurídico nele. Não que a licitação também não tenha, mas eu vejo mais dinâmica no processo licitatório do que eu vejo no concurso público, nada contra o concurso público. Mas eu imagino que precisa aumentar a capacidade de contratação do poder público, em especial das prefeituras, e a terceirização me parece o mecanismo mais adequado para isso. Ao mesmo tempo, a terceirização também vem discutir essa questão da composição dos quadros e a discussão sobre o limite de gastos. Você tem antecipei alguma coisa aqui. Você tem uma briga eterna dentro da administração pública com a composição de pessoal e o limite de gastos que ela possa ter dentro da sua gestão. E a terceirização vem ajudar a isso. E vem ajudar porque, se realmente ela se consolidar com o que vem de texto, trazendo na nova lei de licitações, não haverá limites. Como não há já na iniciativa privada, não haverá limites para o poder público terceirizar. Ou seja, ele vai conseguir atuar melhor e com mais rapidez, porque ele poderá terceirizar absolutamente tudo dentro da administração. A grande discussão dentro da Câmara Federal, com a lei de licitações, especificamente sobre a questão da terceirização de mão de obra, é até onde a administração pública deve avançar na terceirização, que não adentre as questões de Estado, aquilo que o Estado deve prover. E eu tenho dito em todas as discussões de plenário e nas comissões, que, na verdade, hoje já se terceiriza até aquilo que é primordial ao Estado. Um grande exemplo é o que acontece na saúde no município de São Paulo. A saúde do município de São Paulo está absolutamente terceirizada, inclusive médicos. Basta olhar quantas OS atuam dentro da administração pública municipal em São Paulo. Então, quando se discute muito há de se ter um limite naquilo que é a atividade primordial do Estado, eu acho que esse limite já não existe mais. Não que eu esteja aqui apenas defendendo a terceirização por ser um advogado que atua para as empresas e entidades. Mas é que eu acho que, na medida que você defende as empresas, você também defende a administração pública. Porque, se voltar esse debate a o que é a atividade primordial do Estado e, portanto, ela não poderia ser terceirizada, nós vamos ter que acabar com o setor de vigilância privada, porque ele, na verdade, faz a atividade complementar da segurança pública. Nós vamos ter que acabar com as OS na saúde, porque elas fazem exatamente a atividade de Estado na saúde pública. Então, percebe-se, no ideal de debate político em Brasília, de que a tendência natural é que não tenha limite algum. E eu acho isso muito positivo, justamente por conta do ganho de agilidade, não só na contratação, mas na gestão financeira, porque você sai daquele ambiente do limite de gastos com o pessoal, porque você vai estar terceirizando uma gama muito grande de atividades.
E eu não vejo a terceirização, como os sindicalistas falam, discute-se muito sobre precarização. Eu não vejo precarização nenhuma. Aliás, não vejo por uma questão muito simples. Com o advento da reforma trabalhista, que veio logo depois da promulgação da lei de terceirização, e com a tendência natural de que o convencionado supere o legislado, basta que se tenham sindicatos patronais e laborais mediando essa discussão para se garantir direitos trabalhistas fundamentais. E é o que se faz hoje, aliás, é o que se faz há anos. O interessante nessa questão da lei da terceirização promulgada é que ela traz uma extensão muito interessante para a administração pública, como traz também para o setor privado, mas aqui nós estamos falando de administração pública, que é você conseguir, inclusive, terceirizar na administração pública atividades temporárias. E durante anos achava-se que não se existia atividade temporária dentro do poder público. Não é fato. É verdade, existe muito. As prefeituras, em especial, têm uma necessidade de mão de obra temporária muito grande, porque elas têm uma série de situações e necessidades sazonais dentro da administração e que hoje ela tem dificuldade tremenda de fazer. Basta observar os eventos mais extensos de qualquer prefeitura, sejam elas na área social, na área de entretenimento, onde ele não consegue fazer isso com a mão de obra temporária. E a mão de obra temporária, dentro da nova lei, ela traz um grande avanço, que é a extensão do limite temporal de permanência dos contratos temporários. Nós vivíamos sob a égide do contrato temporário de 90 dias. Hoje, a lei de terceirização permite que o contrato seja direto de 180 dias e que ele ainda tenha a permissiva de ter uma renovação desse prazo por mais 90. Ou seja, fecha-se um total de 270 dias de atividade temporária dentro do ano de 360. Ou seja, apenas 3 meses do ano letivo não poderia se ter atividade temporária continuada. Mas você tem aí 9 meses de atividade. Isso deve ajudar muito na gestão financeira das administrações públicas, em especial as dos municípios. Essa questão está muito clara na lei. O inciso 1º e 2º do artigo 10 da 13.429 não deixa nenhuma dúvida sobre isso. E tem uma questão muito interessante nisso, que já começou, independente de regulamentação para a atividade pública, já que não há vedação clara em uma lei, já começou o uso dessa nova legislação que amplia a terceirização na administração pública. O exemplo mais recente disso é uma licitação promovida em agosto último pela Secretaria de Estado da Agricultura. Ela fez uma licitação num formato bastante interessante e que tem se propagado, inclusive, em prefeituras do interior, que é a utilização das atividades de facilities. Isso já é amplamente utilizado no setor privado e se vê que é facilmente aplicado no setor público. Facilities é nada mais, nada menos de um conglomerado de serviços, de atividades com preponderância de mão de obra, boa parte dessas atividades já terceirizadas pela administração pública, porque o conceito de facility você inclui limpeza, segurança, jardinagem, manutenção. Mas a Secretaria da Agricultura, nessa licitação, e que não foi questionada pelo Tribunal de Contas, tanto é que o contrato já está em execução, ela, utilizando a lei de terceirização para ampliar a capacidade de terceirizar, ela utilizou o conjunto, que é, na verdade, bastante subjetivo, de facility para a administração pública, e incluiu numa mesma licitação, além da contratação do serviço de limpeza, jardinagem, copa e manutenção, ela incluiu diversas atividades administrativas, funções administrativas do dia a dia da própria secretaria, e ainda mais, ela incluiu dentro da mesma contratação os serviços sazonais, que são contratações de mão de obra temporária para eventos da própria Secretaria da Agricultura. A Secretaria da Agricultura tem dentro da sua gestão habitual, ela faz uma série de eventos no agronegócio, e são eventos muito longos até, eventos até de 3 meses, como inclusive algumas campanhas de vacinação no agronegócio. E ela usa, para essa contratação, ela já estabeleceu
o serviço temporário para atividades de fiscalização da agricultura e da criação de gados como atividade temporária, por 180 dias. Então, se vê que já se está aplicando a lei de terceirização dentro desse novo ambiente de ampliação, sem nenhum limite do que é atividade fim ou do que é atividade meio, na administração pública. E sem nenhum problema. Eu tenho acompanhado a execução desse contrato, ele iniciou no final de setembro, então ele está aí no seu 2º mês e no 3º mês de execução. E sem absolutamente nenhum problema do ponto de vista da gestão, nenhum problema do ponto de vista operacional e nenhum problema com a fiscalização inicial do tribunal. E já se percebeu uma economia substancial para a administração pública, que todos os eventos que ela fazia, ela dependia de deslocamento de pessoal próprio, concursado, e que ela não tinha na quantidade necessária. Ela encerrou a escassez de pessoal, pôde ampliar a sua base de orientação e fiscalização do agronegócio e de eventos, efetivamente, e garantiu toda a escassez de mão de obra administrativa para a sede da própria Secretaria de Agricultura a partir dessa licitação. Então, em que pese, eu teria aqui uma enormidade de questões para tratar efetivamente da lei, mas o tempo não nos permite, mas observa-se com muita clareza que é importante que o gestor público municipal passe a avaliar com maior cuidado aquela gama de serviços terceirizados continuados que tem predominância de mão de obra, com uma visão mais ampla daquilo que até então ele não terceirizava, porque, em tese, havia algum entrave jurídico com a discussão de que era atividade essencial de Estado, que não existe mais, e podendo passar a terceirizar coisas que necessariamente ela não tem como concurso, não tem como fazer ou não pode esperar para fazer, e começar a usar a terceirização ampliando isso. Os sindicatos que representam, eles, observando evidentemente uma gama de novos negócios para a atividade, todos eles instituíram um departamento de licitações públicas para orientar efetivamente o gestor público. Então, tanto o sindicato de limpeza, que é o sindicato, que é o SEAC São Paulo, o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação, tanto como o Sindiprestem, que é o Sindicato das Empresas de Serviços de Mão de Obra Terceirizados em geral, contam hoje, desde junho deste ano, com um departamento de licitações que tem como função orientar a administração pública nesses novos caminhos da terceirização, nessa ampliação do processo de terceirização. Um setor certamente que vai se beneficiar muito dentro das prefeituras com esse novo formato da administração, com esse novo formato da terceirização, é o saneamento. Observando essa possibilidade de ampliar a terceirização de mão de obras nos DAIs, nos SEMAIs, enfim, efetivamente, criou-se um novo sindicato. Esse sindicato já está em funcionamento, que é o Sindigescom, Sindicato das Empresas de Gestão Comercial em Companhias de Saneamento, Gás e Energia. O grande negócio desse é que você passa a ter uma representatividade patronal e laboral por uma atividade que hoje as prefeituras precisam muito, que é ampliar a sua receita com fornecimento e automaticamente com a leitura de medidores de consumo de água, podendo terceirizar mais atividades dentro dessas companhias. Essas companhias, basicamente, são autarquias municipais, como falou muito bem aqui os últimos 2 prefeitos no painel anterior, e que com essa criação de sindicato, tendo regulamentado novas funções das áreas comerciais dessas companhias de água, permitam que, de imediato, os municípios possam alavancar sua gestão de água já com terceirização de serviços, já com a terceirização de mão de obra, muito além do que se faz hoje, que é a mera leitura, entrega, corte e religação. Pensando, inclusive, nas áreas de atendimento.
A Sabesp acaba de lançar uma licitação para terceirizar todas as agências de atendimento ao público de saneamento, justamente aproveitando essa amplitude da terceirização. Para não, já me disseram aqui que o meu tempo está se esgotando, então, para que não desrespeitar os próximos palestrantes, isso é o que dá para se falar sobre terceirização, em que pese, como já disse, tem muito que ainda pode se dizer, mas eu fico à disposição ao final do painel para tirar qualquer dúvida que alguém possa ter e, evidentemente, fazerem contatos futuros com o próprio IPGM para que a gente possa auxiliá-los nesse novo processo aí de ampliação da terceirização. Agradeço a atenção de todos, percebi que todos estavam muito atentos, porque, de fato, é um tema que interessa a toda a municipalidade, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde a todos.